A Agnes falou, Emílio, falar sobre racismo ambiental. Eu acho uma ótima ideia falar sobre racismo ambiental. Foi um tema que bombou nas redes esses dias. As pessoas não têm a menor ideia do que elas estão falando quando elas tiram sarro como se a chuva só pega em pessoas pretas. A gente fica, Agnes, entre achar que é ignorância ou desonestidade intelectual, porque é impressionante, tá? O Silvio Almeida recebendo hate no Twitter porque falou de racismo ambiental. Hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, não especificamente sobre racismo ambiental, a gente pode fazer uma outra live em um outro momento falando sobre racismo ambiental, mas a galera que não sabe do que está falando, beleza? Vou explicar superficialmente o que é racismo ambiental para você, Meilo Cat, bem rapidinho, tá? É só você imaginar, por exemplo, que se você pegar as pessoas que são afetadas pelas questões ambientais, então você pega, por exemplo, as grandes chuvas que estão acontecendo no Rio Grande do Sul, o calor que está acontecendo nos lugares, e isso no mundo todo, isso afeta a população diferencialmente. Então, as populações pobres tendem a ser muito mais afetadas do que as populações ricas. As pessoas ricas vivem em locais que, além de serem melhores ambientalmente, então não vão morar no morro, não vão morar nessas regiões, essas pessoas elas têm um acesso a serviços públicos muito mais eficientes. Então, se você for em São Paulo, por exemplo, num bairro rico como Higienópolis, as ruas não têm buracos, por exemplo, num exemplo bem simples. E se você for a Carapicuíba, você vai encontrar uma rua toda destruída e sem serviço público acontecendo ali. A mesma coisa acontece com acesso à água, com acesso a esgoto, com acesso a tudo. Então, o que acaba acontecendo no Brasil e no mundo é que quando você tem esses eventos climáticos extremos, as pessoas que sofrem com as enchentes, as pessoas que sofrem com a destruição das casas, as pessoas que morrem nesse processo são pessoas periféricas. Uma vez que essas pessoas são periféricas, a gente precisa estudar a estrutura da periferia de locais como o Brasil. E em sua maioria, e não sou eu que estou falando, a maioria das pessoas periféricas são pessoas pretas e pardas. E isso tem um histórico baseado na escravidão, de como as pessoas escravizadas foram libertas quando elas foram libertas e para onde essas pessoas foram e vão até hoje. Isso faz com que o componente racial seja relevante. Então, quando ela está falando de racismo ambiental, ela não está falando que a chuva acontece onde tem mais preto. Ela está falando que as pessoas que moram nessas áreas são mais afetadas, tá? Então, o racismo ambiental ele existe porque a estrutura da sociedade é racista e porque a construção das cidades é baseada nesse racismo estrutural que a gente tem no Brasil. Então é só a gente entender como é uma cidade, quem mora na periferia e quem vai ser afetado, para entender o que é esse tal de racismo estrutural que está sendo falado. Então, ninguém está falando que a chuva é racista, a gente está falando que a sociedade é racista, portanto, as pessoas são afetadas de maneira diferencial. É essa a ideia, beleza? Espero que você tenha entendido e espero que vocês entendam também que esse termo não foi inventado nem agora e nem pela Aniele e nem pelo Silvio Almeida. Esse termo é um termo que vem da década de 60 e da década de 70, que surge nos Estados Unidos e é discutido no mundo inteiro a partir da construção das cidades nos Estados Unidos. E aí esse termo ele vai se espalhar, tá bom? Vamos lá, outra coisa que é importante. O Vitor falou, e aí, vamos invadir as mansões dos bilionários para frear as mudanças? Não, a gente não precisa nem invadir, é só dividir a riqueza. É só acabar com a burguesia como dona do meio de produção. É só dar àqueles que trabalham aquilo que eles produziram. Na forma de riqueza, é claro. Então a gente não precisa invadir a casa dos bilionários, é só acabar com o sistema que produz bilionários, consequentemente acabando com os bilionários, consequentemente distribuindo essa riqueza. A gente vai falar disso numa das partes da live de hoje. Tranquilo? Beleza? Feito? Eles não vão entregar de bom grado nem a pau, Vitor.
Não vão entregar mesmo. E eles estão construindo bunkers em locais isolados, não é à toa, como o Rafael bem lembrou. Certo? Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like e principalmente deixe um comentário aqui embaixo para ver o que você acha. Até o que você achou do vídeo. Até a próxima, até o próximo vídeo e tchau!